Então, pronto, dar boa noite a toda a gente que está aqui presente e aqueles que nos estão a seguir pelo Facebook. Também temos uma série de pessoas a seguir no Facebook, embora eu considere que estar nesta sala é um bocado diferente de estar na grande sala que é o Facebook. Pronto, dar as boas-vindas também ao Rui Pedro Ribeiro e dizer-vos como é que nós nos cruzamos, nós Mira, eu e o João, com o Rui Pedro Ribeiro. E dizer que eu acho que a Ana Mula está cá. Estás cá, não estás, Ana? Está, já te estou a ver. Ok, está cá está ela, Ana. Ora bem, e dizer-vos uma coisa, que aqui há muitos anos, eu acho que foi em 2014 ou 2015, mas eu acho que foi 2014, que uma iniciativa do Paulo Cunha e Silva foi organizar um workshop no Rivoli, que depois se concretizava num espetáculo onde nós entrávamos. Nós éramos para aí quantos? 40? 40? Éramos muitos, não importa. Não sei o que é que são muitos, pronto, mas éramos muitos. E então, nesse workshop, nós acabámos por manter contactos, ainda que não fossem durante muito tempo no tempo, mas contactos que ficaram. E um deles foi com a Ana, mas foi também o João Areses, foi a Ana Temudo, uma série de pessoas, portanto, era um workshop orientado, já não me lembro por quem, mas não importa, fosse o que fosse. Agora, é dizer só o seguinte, é que importante é nós participarmos em iniciativas coletivas, porque independentemente da iniciativa, a possibilidade que nós temos de nos cruzar com pessoas com as quais temos algumas identidades, partilhas de interesses, é extraordinária e, portanto, aquela experiência acabou por dar frutos, com os quais já temos colaborado, a Ana Mula já tem estado no Mira, e depois foi precisamente este encontro agora com o Rui Pedro. Portanto, é através da Ana, isto é, no limite, uma iniciativa do Paulo Cunha Silva acabou por dar este encontro e ficar aqui esse convite às pessoas a participarem em atividades que pelo menos durem algum tempo, que não sejam só o tempo de um espetáculo ou de uma coisa breve, mas que durem algum tempo para se encontrar e para se descobrirem pessoas em fases da vida em que são menos propícias as condições a que isso aconteça. Quando a Ana falou neste projeto do Rui, o que é que nos interessou? Interessou-nos o tema, e ele vai explicar melhor, interessou-nos o tema, porque, por assim dizer, dá-nos a conhecer um lado das manifestações públicas, de uma arte, de uma forma de estar no mundo e de se expressar, que também nos interessa muito, que é a área do teatro e da performance, do espetáculo em geral, da performance em geral. Conhecemos o Rui Pedro, conhecemos o seu trabalho, o portfólio, pronto, e depois tivemos o gosto também de conhecer uma pessoa afável, disponível, otimista e que acredita naquilo que está a fazer. Quem se vai apresentar é ele próprio, mas antes de ele se apresentar, eu queria dizer o que há esta semana no Mira. Portanto, começamos com esta conversa semanal. Na sexta-feira, às 6 horas, temos a inauguração de uma exposição do João Sousa Cardoso que se chama Malefícios do Tabaco. Depois, no sábado, às 7 horas, temos no sítio onde temos a exposição do Rui Pedro Ribeiro, a apresentação de um trabalho musical, num concerto, acompanhada portanto, é do Manuel Mesquita, e acompanhado com o trabalho plástico e gráfico da Mafalda Santos. Portanto, vale a pena. Então, acho que quem gosta de fotografar são oportunidades muito particulares. E é ótimo estar a acontecer uma coisa por trás da exposição, por trás do grande ecrã da exposição do Rui Pedro,
estar a acontecer também um happening que tem muito a ver também com o trabalho dele. Portanto, por causa desse concerto, a exposição vai ter que encerrar às 6 horas para o ensaio final, mas, portanto, fica aqui o convite para que apareçam na sexta às 6 horas, ou se não puderem na sexta às 6 horas, no sábado vêm 3 exposições, a do Rui Pedro, os Lagartos da Ana Fernandes com a fotografia do Renato Roque e o palavrário do PAM, do Paulo Anciães Monteiro, e a exposição do João Sousa Cardoso. Portanto, vêm ao Mira e apanham logo uma série de eventos. Passo então agora a palavra ao Rui Pedro Ribeiro, pedindo que ele diga como é que chegou à fotografia. O pessoal que está aqui, a maior parte das pessoas estão ligadas de algum modo à fotografia, ou se interessam por fotografia, ou são fotógrafos de muitas maneiras, e as pessoas aqui gostam muito de saber como é que o processo de trabalho decorre nos diferentes fotógrafos, as dificuldades que têm, as angústias que têm. Temos tempo para isso tudo, para as Temos, angústias. temos tempo para isso tudo. Como habitualmente, à medida que o João Pedro Ribeiro vai falando, podem fazer o registro das vossas perguntas ou comentários no bate-papo. Quem ainda não foi, dizer-lhes também que o João Pedro Ribeiro teve uma sorte muito grande, porque foi com ele que nós inauguramos um grande ecrã de que nos orgulhamos muito. Portanto, todos os fotógrafos antes, todas as intervenções, inclusive os encontros da imagem, que jogavam imenso num grande vídeo, ninguém teve as condições que o Rui Pedro Ribeiro teve. E de facto a exposição ganhou imenso com aquele ecrã tão grande. Portanto, bem-vindo, Rui Pedro, e a palavra, o tempo, o espaço e a imagem são tuas. Muito bem. Eu vou começar por agradecer, obviamente, e já o fiz na altura da apresentação da exposição, à Manuela e ao João, pela oportunidade que me deram de expor no Mira. Também desejo boa noite, obviamente, a todos e agradeço o facto de estarem aqui presentes. E de facto o Mira, eu estou-me a estrear nestas conversas, mas já conheço o Espaço Mira há bastantes anos e frequento como espectador com grande curiosidade e com esse efeito de às vezes ir ver uma exposição e acabar tanto ou mais encantado com a que está ao lado, e é sempre interessante essa questão de ser multifacetada na própria apresentação do espaço permite-nos às vezes descobrir, para além daquilo que já vamos tentar descobrir outras coisas que estão ao lado, e tem essa vantagem também desse conhecimento que vamos tendo com diferentes trabalhos, com diferentes artistas, conhecemos pessoas, revemos muitas outras, tem-me acontecido muito ao ir ao Mira, até encontrar pessoas com quem se calhar vi uma exposição há uns anos ou partilhei um curso e aconteceu já com algumas pessoas e portanto é um prazer acrescido somar ao facto de ter lá a exposição. Eu, para começar, e uma vez que a Manuela lançou esse desafio de falar como é que eu chego à fotografia, curiosamente este sábado, quando estive a apresentar a exposição, fizeram-me essa pergunta e no meu caso em particular eu tenho eu sei perfeitamente de onde vem o meu fascínio inicial pela fotografia e vem de álbuns de família. Curiosamente não era enquanto fotógrafo, mas enquanto espectador, e eu achava fascinante e folheava continuamente os álbuns de fotografias, porque aquela ideia de estar ali retido naqueles retângulos ou quadrados, também havia muitas fotografias quadradas, a ideia de ficar ali retida uma certa imagem, muitas vezes correspondente
até à minha própria infância, muitas vezes mal tirada. Pessoalmente era, acho que mais me fascinava era aquelas fotografias em que por algum motivo a minha cabeça aparecia num canto inferior direito da fotografia, não percebia muito bem se aquilo era propositado ou não. E o meu contacto com a fotografia vem muito desse fascínio pelo arquivo, pela memória, que é algo que muitos fotógrafos agora até se dedicam a explorar. Eu pessoalmente, talvez por não ser muito organizado, ainda não fiz nenhuma experiência nesse sentido, mas gosto dessa ideia de um certo congelar de um momento, de poder revivê-lo, de poder voltar a ele através da fotografia. E a partir daí, aos poucos, não tive a sorte que muitas pessoas têm de ter alguém, nomeadamente os pais, ou alguém próximo que tenha uma máquina fotográfica lá encostada que possa fazer experiências com ela. Por acaso não tive essa sorte. E então comecei com máquinas muito rudimentares e já numa idade mais avançada, e só na faculdade, com uma amiga de Erasmus, que já tinha assim uma máquina mais em condições, e foi nessa altura que comecei a usar mais a máquina fotográfica, a ser mais exigente também com aquilo que fotografava, e gradualmente fui também tirando formações, diferentes cursos. Eu tirava um curso no Instituto Português de Fotografia, ainda com revelação e tudo, do laboratório, e fui aprofundando essa formação. Em relação a este projeto, e é curioso, a Manuela falou da forma como conheceu a Ana Mula, dessa questão das ligações entre ir a um espetáculo e acabar noutro projeto, e o que aconteceu neste caso foi precisamente isso. Eu fui fotógrafo de um evento que acontece anualmente em Guimarães, que é o Knock Knock, não sei se conhecem, mas é um evento interessante em que junta artistas que podem expor, e estamos a falar de fotografia, de pintura, também de performance, de teatro. E inicialmente a ideia era permitir, as pessoas abriam a porta das suas casas e permitiam fazer exposições em cafés, em casas, em espaços que escapavam um pouco ao habitual, nomeadamente museus e galerias, e criar uma dinâmica pela cidade com esta proximidade. Eu cheguei a ver um concerto na sala de um amigo meu e tinha lá, por acaso, Noiser, foi tocar e era numa sala e as pessoas estão lá sentadas e depois saíam e iam ver outra coisa. E o evento é bastante curioso por esse dinamismo, e eu fui o fotógrafo oficial de uma das edições e fotografei, dentre várias coisas, um espetáculo que a Ana Mula, enquanto diretora artística, apresentou no São Mamed, no Teatro São Mamed, e fiz aquilo que habitualmente faço, partilho as fotografias nos meios habituais, Instagram e Facebook, e por aí a Ana Mula depois pediu-me, trocámos impressões, pediu-me umas fotografias até para os atores que queriam usar, e eu fico todo orgulhoso com isso e enviei. E nesse mesmo momento eu estava a tirar um master de fotografia e estava, como se calhar acontece, não sei se dos presentes são também fotógrafos, por vezes ou já temos alguns temas, eu tenho alguns temas contínuos, que vou sempre fotografar, mesmo que não faça nada com eles. Eu gosto de fotografar o mar, independentemente de algum dia fazer algum trabalho ou exposições com ele. É algo que me dá uma tranquilidade e gosto de o fazer. Às vezes há temas que nós temos que voltamos a eles. Eu, nessa altura do Master, estava à procura de algo diferente e lancei
o desafio à Ana Moula de acompanhar no projeto que ela viesse a ter a seguir, acompanhar todos os ensaios, ou grande parte dos ensaios, desde o primeiro dia até à sua apresentação em palco. E depois de falarmos, foi, felizmente para mim, aceita essa proposta, e aquilo que eu estive a acompanhar foi precisamente esses ensaios da preparação do espetáculo, criado e imaginado pela Ana Moula, com o nome Cuecas em 8, que tem a ver com a integração de mulheres estrangeiras em Portugal, sendo que poderá também ser simbólico, se calhar, de outros países e de outras situações, mas neste caso versava sobre essa matéria. Com um ponto bastante interessante é que as intérpretes e a própria diretora artística eram efetivamente mulheres estrangeiras que decidiram vir trabalhar para Portugal. Então acaba por haver uma relação muito direta entre a performance e a situação das próprias intérpretes, da sua própria experiência, e pelo meio, eu enquanto fotógrafo. Inicialmente, eu posso dizer que este mundo da performance ao nível da criação que faz a Ana Moula era um pouco estranho para mim como espectador. Eu sou mais espectador de um teatro mais clássico, digamos assim, e outro tipo de espetáculos. E foi para mim mesmo entrar num mundo completamente novo, ainda para mais com esta situação de poder fotografar. A peça, graças à interpretação e à adaptação das intérpretes e da colaboração, foi um processo que se foi transformando bastante ao longo do tempo. Ou seja, não havia um guião específico inicial que fosse apresentado e as intérpretes cumpriam o que ali estava. Havia, portanto, esse dinamismo, uma interação, um contributo de todas as intervenientes a brincar e a jogar com ideias e com certos objetos que já estavam presentes na cabeça e no imaginário da Ana Moula para apresentar as suas ideias. E eu registrei também precisamente a evolução desses processos. Isto decorreu durante o ano e teve o seu início em 2019, prolongou-se, depois entretanto surgiu a questão da pandemia, que também atrasou e alterou algumas configurações do próprio espetáculo, até que foi apresentado a primeira vez em Múrcia, no Teatro Circo de Múrcia, no festival, a apresentação do Festival Caleidoscópio, em 28 de maio de 2021. E, portanto, estamos a falar de 2 anos e meio, não seguidos, porque houve algumas interrupções por causa desses aspectos, mas é um período bastante longo, com bastantes ensaios. Eu estive presente em 50 ensaios que foram realizados, e para mim foi, de facto, uma experiência muito enriquecedora em todos os aspectos, e ainda para mais com a vantagem de fazer amigos durante o processo, e com este aspecto também diferente de quem fotografa. Quem fotografa qualquer temática a que regresse, este é mesmo, este meu projeto consiste mesmo naquilo que se chama fotografia documental. No aspecto do nosso envolvimento, do meu envolvimento enquanto fotógrafo, naquilo que eu estava a fotografar, havia um contacto recorrente, que traz desafios em termos de
persistência a tentar captar a melhor fotografia daquele momento. Para muita gente pode-se questionar para que é que eu vou a 50 ensaios quando se calhar ao 10º aquilo já se vai repetir e não vai trazer nada de novo. Se calhar as imagens já estão captadas, mas de facto eu acho que quando há o interesse na fotografia documental e o interesse que eu tinha, pelo menos eu via assim, é que em determinado ensaio, à 10ª vez em que fosse feita uma determinada cena, por algum motivo, ou a luz estaria melhor, ou eu estaria melhor posicionado, ou a combinação das intérpretes seria permitiria um momento que seria diferente dos anteriores. E, portanto, foi esse também o desafio que eu me coloquei para tentar captar as melhores imagens possíveis, por muito que houvesse essa repetição dos processos. Também houve, e eu não contava com isso, a Ana Mula também certamente não, mas durante este processo, e porque decorreu durante bastante tempo, e estamos a falar também de intérpretes, lá está, estrangeiras, que estavam cá em Portugal, e muitas delas, eu lembro de uma delas, teve que ir para a Alemanha terminar o mestrado, que ocupava meio ano, outras que, pelo motivo mais simples, que é surgir um trabalho em que a remuneração se calhar era mais imediata e, portanto, tinham que optar por isso, porque estamos também a falar de intérpretes, e é uma parte que eu também testemunhei e gosto de salientar enquanto fotógrafo e ter esta oportunidade de falar sobre o projeto, em que há muito voluntarismo, de facto, até chegar a peça ao palco. Em termos também da própria retribuição, ou seja, há um adiantamento da prestação das intérpretes, e aqui estamos a falar já de um âmbito que eu gosto de falar, porque tem a ver com a cultura, e também dessa parte de haver um voluntarismo das próprias pessoas envolvidas na cultura que apostam e dão de si antes de propriamente terem um retorno até financeiro desse trabalho. E se pensarmos no início destes ensaios, no início de janeiro de 2019, e apresentá-lo em palco apenas em 28 de maio, é possível ver um investimento que é feito pelas pessoas que intervêm e a resiliência que é necessária também para, neste caso, ver a peça em palco. Eu também fiz parte, acho, dessa resiliência, dessa vontade de participar, porque acredito no projeto e na ideia que a Ana Mula quer transmitir com o espetáculo, sendo que já agora aproveito para dizer que ele vai estar, também já foi apresentado no Campo Alegre, em 5 de junho de 2021, e vai ser apresentado em 28 e 29 de julho deste ano, no Teatro Helena Sai Costa, na ESMAI, aqui no Porto, e depois em setembro ou outubro no Festival de Vila de Molina, em Múrcia. Portanto, a ideia é que o espetáculo também seja apresentado ainda mais vezes e em vários locais, e também a ideia é que a exposição e o meu trabalho fotográfico complemente a apresentação cênica, no sentido de estar presente nos locais onde vai ser apresentado, nos teatros, onde vai ser apresentada a peça em si. Eu posso-vos mostrar, se calhar, algumas fotografias do projeto, e eu apenas vou dizer, eu se calhar dividiria uma parte bastante complicada para quem já fez fotografia documental, que tem a ver com a quantidade de fotografias. E neste caso, ou seja, nós
ao acompanhar durante tanto tempo, é um processo longo, é natural ficarmos com dezenas ou centenas ou milhares de fotografias e, obviamente, depois isso traduz-se num trabalho de seleção para ter numa exposição algo que transmita a nossa ideia, aquilo que pretendemos dar a conhecer ao público, mas também não se torne apenas uma repetição dessa ideia. Para mim é importante que cada imagem tenha um significado dentro daquilo que é o projeto, mas que não se torne apenas na repetição dessas imagens. E, portanto, essa escolha foi particularmente desafiante aqui na apresentação da exposição. Eu ainda assim fiz aqui uma escolha de algumas imagens que vão além daquilo que está exposto no MIRA, embora estejam a ser projetadas também imagens que complementam o que está em exposição. Eu vou tentar, vamos lá ver se consigo aqui compartilhar. Acho que sim. E não sei se entretanto tiverem alguma questão ou estejam à vontade para irmos tornando aqui mais dinâmico também, dinâmica a apresentação. Em termos da imagem, eu se calhar dividia e acho que fiz naturalmente essa divisão ao fazer as escolhas para a exposição e do que resulta do meu trabalho. Eu divido-as em imagens que são mais simbólicas do tema da peça, das mulheres estrangeiras em Portugal, da dificuldade que têm em termos de integração, ou da dificuldade principalmente que lhes é criada nesse processo de integração, e as imagens quase do cotidiano e muito simbólicas daquilo que são os ensaios em si. E também de alguns objetos que são importantes para mim e são importantes em termos cênicos. Começando por esta mesa terá uma importância e é recorrente a aparição dela durante a performance e, portanto, fiz o destaque em termos também fotográficos, com a cortina atrás, porque é de facto um objeto que poderão ver que se repete durante os ensaios. Depois temos esta insere-se claramente numa fotografia mais estética. Há também um aspecto importante, é que todas as fotografias foram tiradas no decorrer dos ensaios sem haver propriamente uma pose para mim enquanto fotógrafo. Aliás, o que me interessava e que acabou naturalmente por acontecer foi precisamente eu tornar-me invisível enquanto fotógrafo e, portanto, os ensaios iam decorrendo com a naturalidade e eu estava no meu canto a fotografar à medida a fotografar aquilo que ia vendo e que me interessava registrar. Eu não sei se estão a conseguir ver, espero bem que sim. Estou aqui a... Sim. Sim. Bom, depois, para mim, há determinados pormenores, por exemplo, eu posso dizer, eu gosto desta fotografia principalmente por estes pormenores das mãos, a envolvência que também há relativamente às outras intervenientes que aqui estão. E também fui reparando, algo que vocês podem reparar, é que sendo uma peça que envolve muito movimento,
as minhas fotografias tendem a ser bastante pausadas, bastante estáticas de determinados momentos. Isso foi algo que, ao percorrer as fotografias, fui vendo que isso acontecia. Também posso dizer que as fotografias os ensaios foram decorrendo em espaços muito diferentes, sem as condições técnicas de um espetáculo que chega a palco, e portanto não tínhamos, principalmente eu não tinha para fotografar a iluminação, que é totalmente diferente durante a apresentação já em palco. E esse também foi um desafio. Nem também as roupas, obviamente, quando chegam a apresentar já em cena. Este tipo de imagens a mim interessa-me bastante mostrar precisamente as coisas banais, o saco plástico, as garrafas de água, as sapatilhas, as salas até... Pronto, é muito diferente de um ensaio em palco, e eu gosto deste cenário aparentemente caótico, mas é precisamente o que eu gosto neste tipo de salas. Cá temos, por exemplo, a presença da mesa. E mais uma vez... Depois também de alguns objetos que são importantes na sala de ensaio. Aqui com outra versão da mesa. Também gosto bastante por essa combinação já de um movimento muito artístico com este lado da sala de ensaio, sem o glamour dos palcos. Uma das salas que foram utilizadas faz parte do MIRA, MIRA Performativas, não é? Salvo erro, Manuela? Acho que é assim que se chama. É isso, Mira Artes Performativas, em Padre António Vieira. Exatamente. E esta fotografia foi tirada exatamente nessa sala. Uma das salas onde decorreram também os ensaios. Aqui já nos aproximamos claramente mais de fotografias mais estéticas e mais representativas da peça em si.
Sendo que hoje também existe, para quem tiver a oportunidade, e espero que sim, de ver a peça, há um complemento e um jogo mais visível ao assistir ao espetáculo, que permite ver muitas das situações que estão aqui retratadas, ou dos adereços, que não chegam a ser utilizadas na peça, o que demonstra também todo esse experimentalismo e essas experiências ao nível de criatividade até chegar ao resultado final. Eu gosto particularmente desta fotografia, pelas expressões, obviamente, aqui das intérpretes e pelo caos habitual, também na sala. Esta fotografia tem a curiosidade de ser pré-Covid, depois foi muito premonitória aqui. Isto é numa sala de ensaios também no Campo Alegre. Já com as intérpretes mais recentes que integraram o espetáculo. Esta que tem sido usada por vezes como fotografia da apresentação do próprio projeto. Para mim é das mais simbólicas precisamente do projeto, pela estética desta linha que aqui tem, pelo equilíbrio e desequilíbrio dos pés e também por todas as manchas, e eu acho que tem um equilíbrio revelador da estética, mas também do trabalho e da exigência física para fazer também, que decorria e era exigido nos ensaios. Esta fotografia também é a saída de um dos ensaios, já não sei a que horas seriam, mas já tarde, e eram as 4 intérpretes na altura a sair julgo que era na ESMAI, na Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo, aqui no Porto. Esta já é bastante mais, já é próxima da apresentação do próprio espetáculo, e foi tirada em Múrcia, assim como esta, mas ainda em fase de ensaio. E esta foi é a última fotografia que eu tirei, que é momentos antes de ser apresentada a peça,
Isto já é o palco, já é com iluminação e com alguns testes que estavam a fazer para apresentar o espetáculo. E considero que esta, porque é momentos antes de se iniciar o espetáculo, acaba por ser a última fotografia do meu projeto. Obrigada pela tua intervenção. Eu depois gostava de ouvir também a Ana Mula, Sim. mas para já dizer que sei lá, desta revisão que aqui foi feita, que muitos que não são do Porto, não é? Que não conhecem o trabalho, que há aqui, isto não é bem uma reportagem, não é? Não é uma reportagem, é outra coisa, é outra coisa. E o facto de tu dizeres que assististe a cerca de 50 ensaios, também diz muito da relação de um fotógrafo que acompanha e faz parte de um processo, de um fotógrafo que vai fazer a reportagem de um espetáculo. São duas coisas completamente diferentes. E acho que tu também fizeste, claro, todas as fotografias têm uma dimensão estética, mas algumas que tu tens são de caráter documental, não é? Contam o estar naquele tempo que tu acompanhaste, mas há outras que são claramente o usufruto do belo, seja com gente dentro, seja sem gente, não é? Mas uma gente que se pressupõe. E desde aquela rapariga que só se vê os brincos, é uma silhueta, não é? Que é um apontamento, e até me dá a ideia que inclusivamente haveria uma, como dizer, uma possibilidade de tu teres um trabalho também autónomo só com essas fotografias, por exemplo, esta última, não é? Esta última que é uma fotografia também muito particular e que termina lindamente o processo. De maneira que era dizer que eu acho que há um trabalho teu para além, há um trabalho teu que poderá ser explorado para além daquele que se reporta a esta peça e que é o acompanhamento de um processo. Portanto, isso é muito engraçado porque levanta muitas questões, não é? Levanta mesmo muitas questões. Mas está aqui a Ana Mula e eu acho que era ótimo que ela olá Ana, que ela dissesse alguma coisa sobre como é, também o que é o trabalho dela, porque o trabalho dela, a maneira como ela dirige o grupo e o trabalho do Rui Pedro Ribeiro implicam uma cumplicidade e uma ligação muito particular, não é? E portanto era que tu falasses um bocadinho do próprio processo. Temos aqui muita gente que não só gosta de fotografia, mas gosta de teatro, gosta de performance.